nem só de livros de desenvolvedor. Coloque o seu café e o seu chá em canecas com estilo. A coleção completa está aqui no link da descrição desse vídeo. Oi gente, tudo bem? Bem-vindo à segunda aula de Lua. Hoje a gente vai começar a fazer algo mais complicado. Primeiro nós vamos fazer uma função temporária, só para a gente poder testar o nosso jogo, que vai gerar o número aleatório que o computador está pensando, que nesse momento não vai ser aleatório propriamente dito, a gente só vai colocar 50. E depois disso, a gente vai criar a função, o mecanismo que faz o quê? Ele captura a entrada do usuário, o palpite do usuário. Então essa função é bem mais complicada, porque nela você precisa trabalhar com checagens, você tem que checar que o usuário entrou um dado que serve e etc. Então vamos começar? A primeira função que a gente vai criar vai ser aquela que eu falei que é a mais fácil, que é criar um número aleatório, que nesse momento não vai ser bem aleatório. Para isso, a gente vai criar uma função. Olhando para o anterior, a gente sabe como que a gente faz. A gente vai digitar function e vamos criar um nome. Vamos colocar cria número aleatório. Vamos abrir e fechar parênteses, não vamos colocar nada porque ela não recebe nenhuma informação, nenhum parâmetro. E dentro a gente vai colocar bem simples, return 50. E vamos fechar ela, end. Por que a gente está fazendo ela assim ao invés de criar um número randômico logo de uma primeira vez? Porque a gente precisa ter um número certo para a gente poder controlar esses testes, para a gente poder testar que está funcionando, ok? A gente não vai nem testar agora essa função, ver se ela está rodando, porque ela não faz realmente nada. Se você quiser testar em casa, é só você, embaixo da linha manual, na linha 24, digitar print, abre parênteses, igual como se estivesse imprimindo, e dentro dela colocar cria, underline número, underline aleatório, abre e fecha parênteses, e depois fecha o parênteses do print. Quando você rodar, ele vai imprimir 50 no final. Se imprimiu 50, está perfeito. Tá? E agora a gente vai para a verdadeira tortura. A gente vai criar function captura palpite. Vamos já dar o enter aqui. End. Por que ele é muito complicado? Porque essa função ela precisa de um loop. O que é um loop? Um loop é uma coisa que fica, um grupo de comandos que fica se repetindo até que um critério seja devolvido. Tá? A gente sabe que o return, tá, ele fecha a função, ele retorna aquele dado e acabou a função, não importa o que tem escrito embaixo dele. Então a gente vai usar isso para o nosso benefício e criar um loop que só quando a pessoa entrar com um número de verdade, porque não vale o engraçadinho digitar uma letra, e entrar com um número entre 1 e 100, que é aquela faixa onde a gente vai criar um número aleatório que a pessoa vai ter que adivinhar, que ele devolve essa informação. Se ele não entrar com esse dado corretamente, ele simplesmente vai mandar, ó, fez besteira, vamos de novo. Então a gente começa criando o loop. Esse loop ele é um loop sem fim determinado, tá? Não é como se fosse assim, repete 10 vezes, ele só vai repetir até que o return aconteça. O nome dele é o while, tá? Então a gente vai colocar while true. Por que true? Porque enquanto for verdadeiro, ou seja, enquanto funcionar, tá? Do, ou seja, enquanto estiver valendo, faça. E dentro dele a gente vai digitar os nossos códigos, tá? O primeiro que a gente vai fazer é o inverso do print, é para receber o dado. Então a gente vai criar uma variável chamada palpite, que é o que a pessoa entrou, e vai atribuir a ela com um espaço só, tá? io.read, que a gente já viu na outra função, tá? E, com sorte, a pessoa vai digitar o valor que ela vai jogar, né, que ela vai usar. Depois disso, a gente tem que testar. Para isso, eu vou mostrar para vocês umas funções muito legais. Todo dado que vem, tá, do IORead, ele vai vir como uma string. O que é uma string? É uma sequência de caracteres. Tá? E a gente precisa trabalhar com isso como número, então a gente vai ter que converter isso para número. Tá? A gente precisa também checar se é possível converter, porque se for uma letra, ele não vai conseguir converter para um número. Então, para isso, a gente vai fazer uma coisa chamada nesting. A gente vai colocar uma função dentro de uma função dentro de outra função. Tá? E o Lua já tem umas funções para ajudar a gente nesse processo. Então vamos criar uma condicional aqui. Vamos digitar if type, ou seja, tipo. Aí
como é uma função, tem abre e fecha parênteses. E aqui dentro a gente vai colocar outra função, olha o nesting que eu falei. ToNumber, ou seja, essa é uma mocoçuca, você sabe inglês, você sabe, para número. E vamos colocar palpite. O que isso daqui está dizendo? Se palpite convertido em número for desse tipo, e a gente escreve o resto do código. Vamos colocar igual, igual, porque a gente está comparando, number, then, pronto. Isso aqui a gente já mexeu antes aqui na nossa linha 11, tá? O if e o then. É se, blá, 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 faça isso. Aqui nesse caso é se o palpite que o usuário fez, deixa eu selecionar para ajudar, se o palpite que o usuário fez convertido para número é do tipo número, faça. Aí a gente vai colocar o comando. Por que todas essas etapas? Como eu falei, o palpite ele vem para o Lua como uma string, como uma frase. A gente tem que converter para um número. Se esse número não for um número, propriamente dito, se esse dado que a pessoa entrou não for um número, o type dele vai ser nil, ou seja, nada. Porque é assim que essa função toNumber, que já vem embutida no Lua, funciona. Se não tiver um número ali, tchau, amigo, você não é número. E ele coloca vazio. Vazio em Lua é nil, N-I-L, que é uma abreviação, digamos, de nulo em inglês, tá? Então aqui a gente já montou o nosso if. Agora o que a gente tem que fazer? Se for igual a número, então a gente pode passar a trabalhar com ele. Então vamos atribuir de vez. Palpite é igual a, olha que legal, toNumber palpite. A gente sobrescreveu aquele palpite que tinha uma string, que, digamos, se o usuário entrou com 5. Tinha uma string, um caractere, sabe, de texto, 5, e substitui por um número. Isso acontece por quê? Porque a maioria das linguagens de programação, não só Lua, eles têm diversos tipos. Você tem tabelas, você tem caracteres, você tem frases, você tem números, entendeu? E dentro desses números você tem outros tipos de números. Você tem números que são inteiros, que nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem números que são de ponto flutuante, que são, por exemplo, a sua passagem de ônibus 3,50,50 é um ponto flutuante. Você tem 3, um número inteiro, e você tem 50, metade de 1 inteiro. Enfim. Aqui a gente finalmente converteu definitivamente. A gente sobrescreveu o palpite, que era um caractere, e transformou o palpite num número. A gente vai testar agora se o número está dentro dos parâmetros. Lembra que o jogo era entre 1 e 100 que a gente estava pensando em fazer? Então, vamos testar isso. If palpite for maior que 100 ou, olha outra coisa que vocês estão aprendendo, ou você pode colocar ou em inglês é or. Você pode colocar ou, você pode colocar and, você pode colocar um monte de comandos legais, tá? Or, palpite, for menor que 1, then, olha como é que a gente colocou um then dentro do outro, isso é muito legal, né? Ou seja, esse teste foi, se palpite for maior que 100, que é o número máximo que o nosso computador vai inventar da cabeça dele, e menor que 1, que é o número mínimo que o nosso computador vai inventar da cabeça dele, não foi bom um palpite, né? Não foi legal isso, não funcionou assim. Então a gente vai mandar uma mensagem para o usuário falando, olha, seu palpite foi inválido. Use um número entre 1 e 100. Queria colocar paspalhão aqui, mas não vou colocar paspalhão não, vou deixar mais clean. Aí a gente vem uma outra coisa que a gente não trabalhou da última vez que a gente mexeu com o if. Olha como é que a gente está pegando hoje, ó, o ritmo tá direto. O if ele tem um senão, tá? Que é o else, tá? E aqui a gente está falando se ele for maior que 100 ou menor que 1, seu palpite é inválido. Se não, ou seja, se ele tiver entre 100 e 1, 1 e 100, o que a gente tem? A gente concluiu, né? A gente pode retornar palpite. Então a gente dá return palpite. E como sempre, a gente tem que dar um end, porque a gente acabou esse if. Aí você pensa, Gustavo, olha, você colocou um if dentro de outro if. O que você vai fazer com esse outro if? É muito legal, vocês vão ver. Ignora tudo isso daqui por um instante, ignora o que está acontecendo aqui, tá? Se, vamos voltar para a linha 25. Se o tipo do palpite,
resultado, o número palpite for igual a número, ele vai fazer tudo aquilo. Se ele não for, cara, você está errando, você está colocando uma letra aí, né? Então você tem que colocar um outro else que é o else desse if aqui da linha 25. E nele você vai digitar print, vai colocar, amigo, por favor, digite um número. Note que eu já estou ficando irritado com a pessoa que está jogando o jogo. Mas é assim mesmo. E vamos digitar aqui end, tá? Que é o desse if daqui da linha 25. Agora a gente acabou esse if. Tanto faz que dentro dele tem um outro if, entendeu? Esse é um if, esse é outro if. Você pode fazer, você pode combinar inúmeras vezes, isso é muito legal, tá? E no fim das contas, a gente vai fechar, vamos ver se a gente fechou aqui. Não, não fechou. A gente vai fechar o while, porque o while ele também precisa ser fechado, cara. Então vamos fazer o seguinte, agora que a gente já criou essas duas funções, vamos testar elas. Vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai imprimir o número aleatório. É 50. Big Ten, agora a gente já sabe. Print. Vamos colocar aqui dentro do parênteses um outro. Lembra que a gente aprendeu que a gente pode fazer nesting? A gente pode colocar uma função dentro de outra função, dentro de outra função. Print também é uma função. Então vamos colocar print, cria número aleatório. E o parêntese dele, porque ele também é uma função. Pronto. Aqui a gente vai testar se vai sair 50. Vamos lá, vamos rodar ele. Ah, lembra da parte antiga? Então, não. Quero ver manual, não. 50. Beleza. A gente já sabe que cria número aleatório está funcionando. Vamos fazer o segundo teste. Vamos testar o captura palpite. Vamos colocar aqui, captura palpite. Vamos salvar e vamos rodar. Manual, não quero ver. Aí ele fica em branco, ele fica esperando você entrar a informação. Que informação? A da linha 24, que é o palpite. Então vamos testar com A. Amigo, por favor, digite um número. Funcionou perfeito. Vamos testar agora com 101. Seu palpite foi inválido. Use um número entre 1 e 100. Muito legal. Vamos testar com 0. Seu palpite foi inválido. Use um número entre 1 e 100. Ou seja, está funcionando perfeito. Agora vem o teste final. A gente vai ter que digitar um número entre 1 e 100. Se funcionar, ele vai repetir o número para a gente, porque na linha 40 aqui ele só está dando um print no que a função captura palpite retorna. Então vamos digitar 50. Exatamente o número que seria. Se o jogo tivesse terminado nesse momento, né, se tivesse a comparação entre o palpite e o número que o computador está pensando, ele já diria você ganhou, porque 50 é o número que a função cria número aleatório nesse momento está devolvendo. Então vamos dar Enter e testar. 50 encerrou o programa. Perfeito, viu, gente? A gente criou duas funções dessa vez. Super complexas, super com nested ifs, ou seja, com ifs encapsulados dentro de ifs. A gente aprendeu coisa nova, a gente aprendeu como saber o tipo de uma variável usando a função type. A gente aprendeu como converter uma string para um número usando a função toNumber. A gente aprendeu a fazer loop, ou seja, ficar repetindo. Se você notar, toda vez que eu errava, ele repetia para eu digitar. Ele não falava, olha, você errou, tchau. Ele continuava tentando. Isso foi super muita coisa pra gente. E a gente finalmente já está começando a ter um jogo, né? Na última aula a gente só leu o manual, mostrou o manual. Agora a gente já está começando a criar as funções legais, as funções que fazem toda a matemática da coisa, tá? A gente vai avançar muito mais no próximo vídeo. Nesse a gente vai ficar por aqui. Eu sugiro que vocês experimentem. Testem muito, assim. Testem o while direto no interpretador Lua, que nem a gente estava fazendo na última aula, que tem aqui, que eu mantive aberto. Que a gente teste o type, cria várias variáveis. Testa uma coisa que a gente não testou aqui, a gente não testou o type do palpite antes de transformar ele em número. Qual será o tipo, né, da variável que vem do io.read? Testa tudo isso, se aventura com tudo isso. E vocês vão conseguir criar jogos muito legais, tá? É essa, gente. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.